Bola rolando, São Paulo e Corinthians, o jogo de hoje no Morumbi. Autoriza Leandro Bizio Marinho. Bola rolando no estádio do Morumbi. Campeonato Paulista. Aqui tem São Paulo e Corinthians. É o clássico no Paulistão. Na Gazeta para você. Olha o Guerreiro nas costas do Edson Silva. Recebeu. Ainda Guerreiro. Cruzamento saiu. Olha o Danilo e o gol! Gol do Corinthians! Que bola do Guerreiro, que batida do Danilo. De primeira, um golaço no Morumbi. Na marca de 10 primeiro tempo. Corinthians, Danilo, Carrasco, tricolor Danilo. Tem Danilo mais atrás, Guerreiro tá pedindo. O lançamento é pro Guerreiro, dominou, tem o Jadson entrando, Elias vem de trás, Elias bateu, Rogério! Elias apareceu livre de marcação, a bola difícil. Olha só como o Rogério foi nela, linha de fundo, escanteio. Corinthians tá fechadinho, dando bote no contra-ataque, ó. Chamou Michel, Corinthians tá meio... Olha o recuo, olha o Cássio! Centurion, bola vai entrando, Felipe no rebote, agora aparece o Denilson e mete pela linha de fundo. Que defesa fez o Cássio no lance do Centurion. Jadson se livrou da marcação, cruzamento para dentro da área, passou pelo Gil, Guerreiro. Na hora H, o Guerreiro foi travado para a batida. Olha a bola, Rogério. Aí Ganso, pra dentro da área, o toque de cabeça. Que chance perde o São Paulo. Ganso, ainda Ganso. Michel Bastos, a bola é boa. Olha o Michel, explodiu no Gil. O arco da falta. Foi fora da área. Vai expulsar o Gil, não? Amarelo e vermelho pro Gil. E o árbitro vai dar pênalti, hein? O Bandeira deu pênalti, hein? Tá autorizado. Rogério, Cássio bateu. Cássio na trave! Na trave, a bola explodiu depois da defesa do Cássio. Cássio comemora, o Corinthians se livra do gol de empate. Centurion. Olha o Kardec. Cortou Felipe. Denilson de longe arriscou Cássio. Denilson. Tá dentro da área, o toque de cabeça. Kardec tá pedindo, recebeu. Kardec, a batida. Passa a esquerda do Cássio para arrancar aquele U da galera. Edilson, é ele, o Edson Silva. Partiu o Christian, é pro Christian. Olha o cruzamento, foi chute direto pro gol, foi linha de fundo. Quando apita Leandro Bizio Marinho. Fim de papo aqui, deu Corinthians 1-0. Meu caro Alberto Helena Júnior, claro que tem vários enfoques, mas eu vou pedir a gentileza de você enfocar exatamente uma coisa. O Corinthians ficou impedido uma vez, o São Paulo ficou impedido 12 vezes. Como é que se explica isso? Boa noite. Isso aí eu acho que especificamente esse caso, primeiro que o São Paulo atacou mais, ficou mais tempo com a bola, estava mais próximo da área do Corinthians do que o Corinthians da área do São Paulo. Segundo que o Luiz Fabiano já não tem mais aquele pique, né? Então ele, para querer ficar numa posição que seja conveniente ali na área, ele fica impedido. Então dá mais impedimento pro Corinthians, pro São Paulo, do que pro Corinthians. Mas tem um terceiro elemento aí, você falou dois, que é o sistema defensivo do Corinthians acostumar a jogar já assim, né? Eles realmente sabem sair e saem todos, né? Também tem esse detalhe, mas o que acontece é o seguinte, o Corinthians, na verdade, aqui entre nós, hein, joga num retrancão. Hoje foi vestiu um ferrolho terrível desde o início do jogo até o final, sobretudo depois da expulsão do Gil. E o São Paulo, por sua vez, como de hábito os times brasileiros, não sabe jogar.
Ele tem a pretensão de jogar bola, de sair tocando e tal, mas de fato não realiza esse jogo. E não tem a menor profundidade, né? O time não consegue avançar. Enfrenta aquela defesa que é muito bem postada do Corinthians, duas linhas de 4 lá, mais intercalando as 2 linhas de 4 e apenas o Guerreiro lá na frente, que também ajuda muito na marcação. E, consequentemente, o São Paulo não tinha como jogar. Não sabe jogar e não tinha como jogar. Porque o Corinthians está bem treinado nesse sistema. Era o que se previa. 1-0, tá na medida. Gol do Danilo, que é o cara, né, fadado. Mas também do outro lado era assim, né? Ele sempre foi assim. Não é que é contra o São Paulo. Quando jogava no São Paulo também era assim. Impressionante. Ele é um cara que nasceu com a estrela. Danilo é. Ô Godoy, o nosso Brísio expulsou um jogador. Bísio. Né? Se fosse você o árbitro, quantos você teria expulsado? É diferente, Fábio. Essa comparação não pode ser feita, porque se o árbitro é Oscar Roberto Godoy, muita coisa que nós vimos acontecer não aconteceria. Entende? Existe uma diferença de competência, de qualidade, de respeito muito grande entre colocando Oscar Roberto Godoy árbitro e Leandro Bísio Marinho. Godoy, então, e outra coisa. Posso te fazer uma pergunta que tem super a ver com o que você está falando, minha joia da vovó? Só porque hoje é dia da mulher, eu vou te interromper. O Júnior do Vale... Já que você está falando dia da mulher, o Ataíde falou que as mulheres estão levando o país para frente. Tem uma ferrando nós. O Júnior do Vale falou assim, vocês não acham que o fato do Ganso ter aplaudido o árbitro deveria ter por isso que eu perguntei, essa é uma das coisas. Não, mas aí, eu fico assistindo o jogo como árbitro pela televisão, é cômodo pra caramba, porque a imagem que você vê, o lance que você vê, faz um raciocínio, uma coisa ou outra, o que você vê, o que você ouve, né? O Ganso aplaudiu ironicamente, ou ele aplaudiu elogiando o árbitro? O que você achou? Ironicamente. Nós sabemos que foi ironicamente. Agora, para o árbitro que está lá. Porque uma vez um técnico colocou o dedo no meu nariz e falava assim, você é o melhor que nós temos aqui. Você é o melhor. Eu falei, legal, eu sou o melhor e você enfia o dedo no meu nariz. Quem está lá na arquibancada, na televisão, está achando que você está falando para mim que eu sou o melhor? Então vamos fazer o seguinte, eu sou o melhor e você está expulso, vamos ficar legal desse jeito aí. Aí sai lá, o árbitro foi expulso, o árbitro expulsou quando ele foi elogiado. Então ele está falando, o senhor está certo, parabéns, o senhor está certinho mesmo, está certo em mostrar cartão amarelo para mim. E aí no clima ele falou, agora eu vou, já não tinha que ter mostrado o amarelo para o Ganso. Está discutindo ele e o Júlio, ele falou, mostrou um amarelo para cada um. Agora você segura a bronca do amarelo. O que vem depois? É outro amarelo, outro vermelho. E aí? Aí ele teve que engolir a ironia do Ganso. Porque ia expulsar o Ganso sozinho? Então, por que ele já aproveitou que estava discutindo o Ganso e o Gil e vai lá e expulsa os dois? Vocês estão se ameaçando. Ou deixa pra lá, né? Aí é que tá o detalhe. Mostrou o amarelo, o Ganso arrebentou com ele. E o Gil foi expulso por causa desse amarelo. Na verdade, dentro desse critério, ele não daria nem pro Ganso nem pro Gil, e o Gil não teria sido expulso. Mas aí, esse que é o detalhe. A hora que você mostra o amarelo, você vai correr o risco. Depois você ou engole, ou vai ter que expulsar. Então, você quer amarelo? Por que amarelo, pô? Não é o Gil e dois justiceiros, que eles não tinham nada com a confusão, nada com o lance. Eles não tinham nada com o lance. Vocês são machos mesmo? Então vai. Vermelho pra você, vermelho pra você. Vocês estão se ameaçando. Acabava o jogo ali. Acabava no sentido como é que ele podia ter evitado tudo? Como é que ele poderia ter evitado? O jogador corintiano foi agredido pelo Ganso. Simplesmente. Foi agredido. O Ganso deu um safanão nele. Peraí, pô. Se o juiz não viu isso, eu vi. Tem a dó. O Brasil inteiro viu isso aí. O grande erro do juiz. Pela televisão é fácil ver. Mas pouco antes, quando houve a falta, em lugar dele correr para cima do jogador e dar o cartão amarelo e mandar bater a falta, o que é que ele fez? Ele ficou lá, parado, esperando chegar todo mundo em cima dele, do Corinthians e do São Paulo, e tentando fazer aquela cena de tirar o jogador do meio do bolo,
para poder dar o amarelo. Quer dizer, ficou encebando ali e cevando a reclamação. Quando deixa chegar muito, perdeu o controle. Perdeu o controle. Tem jeito. Parece noiva na porta da igreja, né? Nós vamos ficar abraçado, apertadinho. Nós vamos depois ver mais detalhadamente esses noiva quando está sendo cumprimentado. Tem uns que aproveitam, vai lá e já tiram uma casquinha. Ele já desse jeito, ele gosta de ser parpado. Mas agora é o seguinte. Parpada nele. Meu cara tá aí de Gil Guerreiro. O São Paulo é inferior ao Corinthians? Não é inferior ao Corinthians. O Corinthians está numa fase muito boa e você sabe que futebol acontece isso. Amanhã ou depois o São Paulo inverte e o São Paulo vai passar várias partidas ganhando do Corinthians também. A verdade é que o São Paulo foi muito mal naquela partida lá na Arena do Corinthians e hoje ele não foi tão mal. Hoje o São Paulo até que estava muito bem no primeiro tempo, mas ele não teve objetividade. E como disse o Alberto Helena, o Corinthians montou um ferrolho e o São Paulo não soube sair desse ferrolho. A verdade é que o Corinthians está numa fase muito boa e eu espero que o São Paulo consiga chegar nessa fase até o fim da fase quando começar o mata-mata do Paulista e da Libertadores. Que, na verdade, embora todos nós quiséssemos ganhar do Corinthians, esse jogo, para efeito de campeonato, não vale absolutamente nada, como tudo que acontece nesse campeonato paulista. Sem dúvida. Mas o Corinthians mereceu vencer, vamos ver se a gente consegue inverter da próxima vez, porque o São Paulo tem o maior domínio de jogo, mas faltou objetividade. O Corinthians acertou, achou um gol, o São Paulo perdeu um pênalti, tudo isso colaborou para mais uma derrota do São Paulo. Espero que seja a última. Flávio, só tem uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo, que foi o seguinte: os jogadores já entraram em campos, dentro de campo, um já medindo o outro. Esse grupo... Graças a Deus, né? Porque jogo mimimi nós estamos assim, né? Mas a questão é o seguinte: todos os próximos jogos, Corinthians e São Paulo, quem for juiz tem que ficar de olho nisso, porque os jogadores vai ter um desgaste muito grande desse clássico. Já se espera pelo menos mais 3, certos mais 3, que é um pela Libertadores, que é o jogo de volta, que vai dizer, pode ser que defina a classificação de um deles, e depois mais 2 pelo Brasileiro. Então quer dizer que quem for apitar o jogo, pelo menos desses 3 jogos, tem que ficar de olho, porque os jogadores já esse elenco do São Paulo e esse elenco do Corinthians tem umas rusguinhas entre eles já. Então você já percebe que, você vê, o Gil já é um foco, o Luiz Fabiano é outro. O Luiz Fabiano deu pontapé por trás, pegou o tornozelo dos caras por trás. O Ganso muito nervosinho. O Ganso muito nervosinho. A entrada do Sheik, que originou essa situação, foi uma entrada duríssima também. Também uma entrada dura. Os caras estão se estranhando já no de hoje. Nada. Então é o seguinte, tem que ficar de olho nesse jogo. Eu tenho pena dos próximos 3 juízes desse clássico. Porque vai ser uma pegada só e uma pancadaria só. Os caras estão se estranhando. Porque é o tal negócio. Há quanto tempo que o Corinthians não perde no Morumbi? Há 8 anos, né? Não é isso? Desde 2007. Então, aí os caras vão jogar no Morumbi. O Morumbi vazio. Os caras, vão para cima do Corinthians. Se a gente ganhar esse jogo, aí já começa a ganhar uma certa moral. Aí o Corinthians, primeiro ataque que dá, 1-0 Danilo. Aí volta todo mundo lá para trás. Aí, meu filho, não tem como fazer gol no Corinthians. É difícil. O São Lourenço, que é um time mais bem organizado, né, que o São Paulo, mais organizado. Estou dizendo que é melhor. Tecnicamente não teve a qualidade de jogadores, não tem a qualidade de jogadores do São Paulo. Mas é um time muito bem organizado. Teve 4 chances, perdeu as 4. É duro fazer gol no Corinthians, se deixar o Corinthians sair na frente. Então, quer dizer, é complicado. Nós estamos num impasse aí nesse clássico. Infelizmente, esse vai ser um grande jogo, vão ser 3 grandes jogos, mas 3 grandes jogos problemáticos no apito. Mas você acha que foi violento o jogo de hoje? Eu achei que foi, Sérgio. Violento? Eu achei que foi, e pelas pegadas maldosas, tanto de uma parte como da outra. Os caras vão no tornozelo, o cara entra com a sola mostrando a chuteira para o outro. Quer dizer, numa dessa machuca gravemente. Coisa de quem não sabe jogar bola. Então. E quem não joga bola. Mas, gente, fica brigando. A rivalidade é boa, Pois não, Wanderlei. Eu queria falar 2 coisinhas. A primeira, que o Corinthians tem a melhor defesa do Campeonato Paulista. Só 2 gols tomados até agora. Então não era segredo nenhum que o São Paulo enfrentaria um problema enfrentando a melhor defesa do campeonato. O São Paulo começou o jogo
com o status de melhor ataque. O melhor ataque é o maior número de gols marcados. Enfim, então era um confronto legal de ser acompanhado. Mas a defesa do Corinthians tem sido muito competente e é muito difícil passar pelo sistema defensivo do Corinthians. O próprio Muricy deixou claro que faltou profundidade ao São Paulo, que já foi abordado aqui. O São Paulo ficou com maior posse de bola. São Paulo meio joga mais para o lado. Tocou para lá, o Corinthians joga mais em linha reta. E faltou profundidade, faltou velocidade, o São Paulo não tem. Está mais ou menos satisfeito com o Centurion, que mostrou que é um jogador que pode ser rápido, pode ajudar, mas jogador malandro. Jogador malandro, né? Que é legal. É muito pouco em relação ao que o São Paulo precisa nesse momento. Então essa é uma abordagem que ficou muito claro, né? O São Paulo não conseguiu, o São Paulo está patinando e embora o Ataíde tenha dito que é verdade, na classificação, na essência do Campeonato Paulista, não valeu absolutamente nada a derrota, isso é verdade, mas a gente sabe que até sub-12, né? Entre Corinthians e São Paulo, uma derrota provoca uma fumaça interna, que cabe ao chefe dos extintores apagar ou não o fogo, mas que dá fumaça, dá. Com relação ao público, só para não ficar sem dizer o que eu queria dizer com relação ao público, porque não é legal mesmo um jogo desse, só 18 mil torcedores, São Paulo sabia com antecedência que o público não seria bom. É só medir a vendagem antecipada para você saber que o público não vai ser bom. Então, e há muita gente competente no São Paulo que poderia ter feito alguma coisa para isso. Já que esse jogo, entre aspas, não vale nada, R$1, R$5. Mulher hoje não paga porque é o Dia Internacional da Mulher. As sócias torcedoras não pagaram. Olha, mas você vai ler matéria amanhã, sócia torcedor do São Paulo não conseguiu entrar no jogo. Então aguarde amanhã. Aí é que tá. Aguarde amanhã para você ver que até isso aconteceu. Então, eu queria só dizer isso. Quer dizer, então sabe que não vai ser legal, que não vai ninguém. E aqui brincou, o Godoy brincou num dos intervalos dizendo o seguinte: pô, já que não vai, libera para a torcida do Corinthians. Mas pelo menos entra dinheiro no caixa do clube, já que comprovadamente os clubes precisam de dinheiro. Toda receita é importante. Afinal de contas, esse negócio é profissional ou não é? Quer dizer, então, igual, não cabe, mas é só como observação. Joga em Santos, dá 5 mil torcedores. Joga no Pacaembu, dá 18 mil torcedores. Joga no Pacaembu, é uma coisa matemática. Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber que é melhor negócio assim. Então, o São Paulo também pecou e não aproveitou essa oportunidade. O que você pensa disso, Taíde? O Vanderlei tem razão, até em parte, porque não havia possibilidade de você aproveitar. Você não poderia liberar para a torcida do Corinthians, como diz o Godoy, porque a polícia não ia deixar. Existem as determinadas regras, a polícia fica em cima, que você não pode fazer. Agora, o São Paulo, o que ele tentou fazer? Tentou fazer em cima do sócio-torcedor. Por que em cima do sócio-torcedor? Porque o que pode dar uma mudança hoje no futebol é você ter um sócio-torcedor em maiores condições. Veja o exemplo do Palmeiras, que está muito bom. Então, o que o São Paulo quis fazer? Quis mostrar para o sócio-torcedor, nós podemos fazer para que aquele que não é sócio-torcedor entre no grupo do sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor te dá uma renda mensal muito boa. Importante. Então, o São Paulo procurou fazer algumas coisas em cima do sócio-torcedor. Foi isso que o São Paulo tentou fazer. Mas, Vanderlei, eu tenho certeza absoluta que se você deixasse até hoje os portões abertos, você não ia encher o Morumbi. Primeiro, está muito jogo em cima de São Paulo e Corinthians e esse, perto dos outros jogos, não tinha valor nenhum, porque a torcida hoje quer Libertadores. O São Paulo levou lá um baile dentro do estádio do Corinthians, lá da Arena do Corinthians, e a torcida do São Paulo está sedenta de ter uma recuperação na Libertadores. O interessante para fazer esse jogo, e que infelizmente nós não tivemos condições de fazer, é levar esse jogo ou para Cuiabá ou para Brasília, para outro lugar. Em São Paulo nós sabíamos que não ia ultrapassar 20 mil lugares. Não tinha condições de passar. Hoje, a gente está vendo uma maior afluxo de público no Palmeiras e no Corinthians. Por quê? Porque tem a novidade do estádio. Não é pelas contratações do Palmeiras nem do Corinthians, que são muito boas, não estou fazendo nenhuma crítica à contratação. Estou dizendo que hoje o pessoal, acho que o Flávio falou antes de nós começarmos, hoje
o incentivo para o torcedor é ver o estádio novo. Está muito bonito, todo mundo quer conhecer pela primeira. Então, o Palmeiras deu 32 mil pessoas. São Paulo e Corinthians, 18 mil. Pelos espetáculos que estavam acontecendo na semana que antecedeu, não havia jeito de mexer. E para o Corinthians, ficou assim, a especialidade agora em estádio vazio. Que jogou no estádio vazio na Argentina e hoje é no estádio vazio também. E eu vi até um desabafo de um dos jogadores do São Paulo, numa entrevista que ele deu, eu ouvi no carro quando eu vinha vindo para cá, ele dizia o seguinte: a torcida reclama. Quando nós precisamos. Quem foi? Quando nós precisamos, não vem. E é verdade. Nós tivemos que fazer um treino para a torcida aí no Morumbi. E ela queria fazer lá no centro de treinamento do São Paulo, onde nós não deixamos, não abrimos o centro de treinamento para a torcida, porque se abrir vai virar bagunça. Fizemos o treino no Morumbi ontem, a pedido da torcida. O que aconteceu? A torcida foi hoje, não tinha ninguém. Dessa torcida mesmo, quantos dessas vieram de novo? Que torcida você se refere? Torcida organizada. Torcida organizada ou torcida de verdade? As duas torcidas. Nenhuma das duas vieram. A torcida organizada, a gente precisa parar para pensar um pouco. Eu não tenho relacionamento e não conheço ninguém da torcida uniformizada, nem da Independente, nem da Dragões. Mas eu acho que torcida uniformizada também é importante para o clube em qualquer parte do mundo. O que acontece é que nós temos que disciplinar essa torcida. Ao invés de ficar com essas bobagens de estádio único, que não pode ter torcida, de que a torcida é tudo assassino, não é nada disso. Tem gente muito má na torcida. Se nós tivéssemos uma segurança para valer, se nós soubéssemos organizar, se o campeonato fosse do clube e ele tivesse a responsabilidade de organizar, tinha que ficar em cima da torcida, tirar os maus elementos, aproveitar o que tem de bom na torcida, que é importante você ter uma torcida uniformizada que vá, mas não com esses vândalos que tem aí. Tem que começar primeiro com a disciplina. Vocês viram o que aconteceu na Inglaterra. Tem até um filme famoso aí, que acho que é Fulham com o West Brom, se não me engano. West Ham, né? Um famoso, onde retrata o que realmente acontecia lá. O pessoal não estava importando com o jogo, estava importando para a rivalidade que tinham até morte. Que é o que aconteceu. O que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra entrou para valer, tem que começar com legislação, que não adianta, como você falou, 350 no outro dia está solto. Tem que mudar a legislação, tem que ser seguro, tem que impedir, tem que dar segurança total. Isso tem que fazer. E aproveitar o que tem de bom da torcida. É isso que nós precisamos fazer. Agora, todo mundo vê, acha, não sei o que faço, quem manda é a federação, quem manda é a televisão, e se omite. O que acontece é que os grupos se omitem. Eu volto a falar, estou até cansado de falar. Tem que dar um murro na mesa e dizer o seguinte: olha, quem manda no futebol são os clubes, quem tem que responder são os clubes. E os clubes, quando mandarem, vão ter que tomar conta de segurança, vai ter que tomar conta de arbitragem, que é uma droga a arbitragem brasileira, total. Desculpe, meu amigo Godoy, mas pode é horrível. Falar, eu não sou árbitro mais. Então, quando eu não era uma droga. Então é droga de horrível, é droga de segurança, e você não tem comodidade. E o joguinho vagabundo. E o jogo vagabundo. E principalmente, você não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Com essas disparidades, você não consegue fazer com que os times fortes se sobressaiam. Essa que é a verdade. Sobre esse tema, essa coisa de torcida de violência, que é um corintiano que gosta de ir a estádio, como é que você se sente com essa situação toda? A situação não é nova, mas eu acho que está na hora de realmente ser feito alguma coisa urgentemente. Concordo muito com a Thaída. Eu acho que tentar terminar com as torcidas organizadas é impossível. Eu acho também muito difícil, eu já conversei com especialistas e até com membros de torcidas organizadas, muito difícil você querer, dentro de 20 mil, 30 mil associados, a iniciativa da diretoria tentar limpar, fazer uma limpa dentro da torcida organizada. Porque, como a gente sabe, a torcida organizada ela é uma mistureba de gente bacana com pessoas que estão fora da lei, não é? São essas pessoas que praticam os atos violentos e mancham o nome do futebol. Agora, eu vejo a questão da torcida com muita dificuldade, a não ser com o poder público atuando dentro do estádio, determinando quais são as pessoas que devem ser impedidas de entrarem no estádio, tomando atitudes como essa. Só assim que eu vejo
um pouco de luz, porque não é com extermínio de torcida organizada que vai se resolver. Já se exterminou, eles aparecem com outro nome, existe um vínculo das torcidas com os clubes, existem pretensões políticas das torcidas organizadas em relação à direção dos clubes. Então, acho que deve ser visto, de um lado, como uma maneira jurídica, policial mesmo, que tem essa atenção, e, por outro lado, com um diálogo melhor, que se estabeleça um diálogo que não seja um diálogo apenas de passar a mão e dar ingressos e fornecer ônibus. A gente não deve incentivar a violência, mas também não deve pensar que a gente pode exterminar ou terminar com as torcidas organizadas que, por um lado, fazem um bem para os times, por outro, mancham com essa violência que faz com que a gente não leve ou não vá aos estádios, né? Os estádios vazios também são um pouco consequência dessa violência. Eu acho que esse é o ponto 1. Esse é o ponto principal. Vamos tirar as dúvidas dos lances, depois a gente volta a conversar com a Taíde, com o Serginho, discutir até porque tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Primeiro tempo, Godoy. Souza cabeceia e o juiz marca impedimento. Estava ou não, aí é bem aquilo que você fala. Não tem grave, não tem meio grave ou não. Vamos ver não tem meio grave, que nem no começo aí deu um número estatístico aí, 12 impedimentos do São Paulo. O São Paulo, o Tite disse aqui domingo passado que ele está treinando a linha de impedimento. Isso mesmo. Tá? Agora, para treinar a linha de impedimento, precisa saber o que é impedimento. E no São Paulo, hoje nós tivemos um excesso de burrice, de ignorância, porque não sabe o que é impedimento. Se não sabe e ninguém ensina, o cara vai ficar a vida inteira fazendo. Como a gente vê o Luiz Fabiano, que é o centroavante, aí do Souza, centroavante que mais fica impedido no Brasil. Vamos ver, solta aí. Esse aí, Godoy, estava? Estava impedido. No momento da cobrança, tem 3 jogadores do São Paulo impedidos. Aí, né? Então, aí qualquer um que tocasse na bola, né, estaria impedido. E esse assistente número 2 aí acertou tudo que ele marcou e o que ele não marcou ele acertou. Foi bem. Foi o único que acertou tudo no jogo, foi o assistente número 2. Aí o Rafael Tolói derruba o Guerreiro na lateral da área e recebe um cartão amarelo. A pergunta é, merecia o vermelho ou o Guerreiro, ou ficou bem essa história? É aquela história do ia ser gol, não ia ser gol? A pergunta é essa. Era uma situação clara de gol? A pergunta é essa. Era uma situação clara de gol? Se era, para quem acha que era uma situação clara de gol, vermelho. Para quem acha que não era uma situação clara de gol, amarelo. Era uma situação clara de gol? Para você, era ou não? Não era uma situação clara de gol. Então ficou amarelo, ficou bem. A pergunta que cada um quiser analisar é essa. Era uma situação clara de gol? Eu discordo, porque ele ia cortar e ia bater pro gol. Era uma situação, canto, hein? Era uma situação real de gol. Porque, olha, o Tolói tenta ir no corpo dele, ele sai pro lado contrário. E quando ele sai pro lado contrário, ele deixa o Tolói para trás. Ele ia entrar na área sozinho e ia fazer o gol. Então, para o Chico, daria cartão vermelho. Eu também acho que daria vermelho para o Tolói para ele deixar de ser burro, não fazer essa... Isso, Helena, você é um homem fino. Eu me surpreendo. Você, olha, de qualquer um aqui, claro, convidados à parte, né? Incluindo o Chico. Eu não me surpreenderia, mas você, Helena, você é um homem fino, pô. Que é isso? Mas vamos em frente. Não, mas ele tem razão. Deixa eu fazer aqui uma retificação. Burro não, asno. Tá bom? Pensei que você ia falar burro no bom sentido e tal, mas olha só. Mas não era para entrar daquele jeito, né? Ele toma o drible do Morrinho Artilheiro, né? Ele toma o drible do Morrinho Artilheiro. Bom, agora o lance que foi o lance capital, embora não tenha decidido o jogo. A bola bate no braço do Gil, ou o Gil mete a mão na bola, essa é a discussão. O juiz marca a falta, expulsa o zagueiro. Depois ele volta atrás, ele ouve uma informação do Bandeira, e aí ele volta, dá pênalti e, confirma o pênalti e a expulsão do Gil. Então vamos ver o lance, Godoy, primeiro, se você acha que foi pênalti, segundo, se a expulsão foi correta, e eu vou acrescentar uma terceira. O Bandeirinha realmente viu isso ou alguém soprou para ele? Viu. E tem uma imagem interessante, porque a hora que marca, que o árbitro apita, ele ameaça ir para a linha de fundo, o Bandeirinha. Aí ele ameaça ir para a linha de fundo, ele dá uns 3 passos para ir para a linha de fundo e para ele tinha e volta. Parou e voltou.
Aí é que ele ferrou o árbitro, porque o árbitro apitou. Bom, falta. Ele tá vendo que o árbitro tá lá mostrando amarelo e vermelho pro jogador do Corinthians. A convenção é que ele vai pra linha de fundo. Então, a convenção é que foi pênalti. Ele viu que foi pênalti. Vai pra linha de fundo, pô. Vai pra linha de fundo e fica na linha de fundo. A impressão que eu tive com isso é que ele não tinha certeza se foi ou não, parou e esperou alguém falar, ó... Não, aí ele vai pra linha, ele ameaça e volta. Aí ele ferrou o árbitro, porque o árbitro achava que não era. E às vezes, ou achava que não era, ou não queria que mas fosse. Foi. O quê? Mas foi. Foi dentro da área. Não, eu sei, mas... Foi dentro da área. Você marcaria? Foi dentro da área. Aí, foi bola na mão, mão na bola. O Gil vem pra bola para interceptar a trajetória da bola com tudo que ele tem direito. Com a perna, com o braço, com o corpo. Ele vem para interceptar a trajetória da bola. Olha lá. Ó. É cotovelo. Certo? Bate no cotovelo dele. Bate no braço esquerdo dele. Cotovelo. Que ele vem para interceptar a trajetória da bola. Com o braço direito ele põe a frente embaixo e o braço esquerdo em cima. Pênalti. E aí? Cartão amarelo, segundo vermelho. Agora, não dá para entender por esse microfone que os árbitros usam. Porque lá da onde ele está, ele já ouviu o assistente falar ou ele já perguntou para o assistente, foi dentro da área ou não? E o assistente já falou, foi dentro da área. Ele não tem que ir lá no assistente. A hora que ele vai para o assistente, ele transfere toda a responsabilidade para o assistente. E a cena mostra o assistente falando, fui eu que marquei, dando satisfação para o jogador. Porque ele já tinha falado lá que foi fora. Ele já tinha falado para os jogadores, foi fora da área, o árbitro. Foi fora da área. Então pergunta para o assistente, foi dentro ou fora? Porque o assistente não foi para a linha de fundo. O assistente está mostrando para ele que foi fora mesmo, porra. Bom, todo mundo concorda com esse pênalti? Foi pênalti. Eu queria falar sobre isso. Eu não concordo. Eu acho que não foi. Acho que a bola ia na direção do rosto e ele faz uma proteção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, para a nossa imprensa, sobretudo, que é o que forma a opinião pública, a regra do jogo é claríssima. Isso, exatamente. Ela não mudou uma vírgula desde que foi inventado. Só no Brasil que mudou. No Brasil inventaram aquelas queimada e tal. Que se a bola vai em direção ao gol, se não é. Não tem nada disso. Nada. É a intenção de levar a mão ou o braço. A bola? Isso. Pênalti. Então, para mim não houve essa intenção. Claro que houve. Acho que ele vai se proteger e a bola bate. Mas a intenção de se proteger. Isso ele pode. Ele não pode levar uma bolada na cara, ele pode se proteger. A lei não diz nada que ele tem que ele pode se proteger. A lei diz intencionalmente meter a mão na bola. Exatamente. Com essa velocidade, ele não teria tempo de ter a intenção de meter a mão na bola. Não. Ele teve intenção clara, porque ele se protege. A hora que ele se protege de quê? Da bola. Ele não está se protegendo do vento. A melhor explicação veio do Godoy. Ele veio com tudo, ele queria interromper com a cabeça, com a mão, com a perna, com tudo e tacou a mão na bola. Foi pro Ataíde pênalti, pro Godoy pênalti, pro Helena pênalti, pra mim não, Chico. Pra mim não, e outra coisa, quando você vai, um cara vem dar um soco em você, o que você faz? Você bota a mão na frente, a primeira coisa que você faz, a bola foi em direção a ele, e ele pula em direção à bola, mas ele não tem a menor intenção. Olha lá que pula nada. Ele foi ele pula e põe o braço na frente da bola. Quando a bola toca, quando a bola toca no cotovelo dele, ele está com a cara virada pro gol. Quer dizer, então como é que ele teve a intenção? Então ele não teve nem intenção de se... Não era nada. Não era intenção nem de se proteger. E o braço está na cara dele. Era só de evitar que a Eu bola queria passasse. 3 lances desse por jogo, que seria maravilhoso. Serginho, para você, pênalti ou não? Não, antes eu queria falar uma coisa muito rápida. O futebol ele é subjetivo. Por isso que existe o árbitro. Ele não é objetivo. Ele é objetivo quando uma câmera mostra que passou o gol, não é, lateral, não é, falta, pênalti, é interpretação. Daí sempre precisa da figura de um juiz, que ele vai interpretar. Nós estamos aqui fazendo um papel jurídico, vamos chamar assim, de interpretar a intenção do Gil, para saber se ele se defendeu da bola, se ia levar uma bolada ou não ia levar. Isso, meu amigo, não vamos chegar a uma conclusão exata. Ninguém vai chegar aqui a uma conclusão exata, porque leva-se em conta a intenção do Gil, a regra, a interpretação do árbitro. Para mim não foi pênalti, porque eu sou corintiano. Talvez inversamente fosse. Pode ser. E também, a minha opinião hoje, ela pode ser aceita por 50% dos telespectadores e os outros 50% vão falar que não. Que não, tá certo. E só para concluir,
A bola não entrou no final, então... Para você, Vanderlei. Olha, eu estava do outro lado. Vi as imagens e vi novamente agora. Quer dizer, eu não marcaria penalidade. Não marcaria penalidade por um motivo simples, para mim. Minha visão, respeitando as opiniões contrárias. Claro, lógico. Se estivesse com o braço aberto, já foi dito aqui no programa inúmeras vezes, ampliou o espaço, esse termo já foi usado aqui, ampliou o espaço e aqui a bola bateu, aquele negócio, tudo bem, não dá para conversar. Agora, uma pancada dessa, se não tivesse lá o cotovelo, nem o antebraço, nem a mão do Gil, acertaria onde? No rosto. No rosto. Quer dizer, então ele não ampliou espaço. Ele estava de costas e com a mão nesta direção. Se a mão não tivesse lá, bateria no rosto, não passaria. Então, eu não marcaria penalidade. Com todo respeito aqui, a questão da lei, ela não fala em ampliar espaço. Não, ela fala em intenção. E não, ela só fala em intenção. Deliberadamente levar a mão em direção à bola. É só isso. Alberto, mas não tem interceptação. Teve ou não teve intenção? É isso. Interceptação da bola? Não tem interceptação. O que fala a lei intenção. É levar a mão, o braço intencionalmente. Então, tem deliberadamente. Intenção. Ele botou a mão aqui. Ele não deixou a mão aqui, não abriu a mão. Ele está com a mão aqui. Mas então, onde a direção se ele deixasse a mão aqui embaixo e batesse aqui, não era nada? Aí não é nada. Mas por que a bola tem que ficar aqui? Porque aí ele está... Porque ele não está levando a mão à bola. Não, mas ele não levou, ele protegeu o rosto. Ao proteger o rosto, ele protege o rosto do quê? Ele protege o rosto. Do quê? De uma bolada. Ele tem que levar a bolada no rosto. Ele protege o rosto da bola. Não está tendo intenção de meter a mão na bola. É claro que teve. Se ele está protegendo o rosto da bola, ele está com intenção de pôr a mão na bola. Não, ele está com intenção de proteger o rosto. É tão óbvio. E para mim eu vejo diferente. Meu caro Godoy, Luiz Fabiano faz uma falta em shake. Merecia cartão amarelo ou não? Vamos ver esse lance aí. Hoje está carregado o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo foi um jogo que teve mais encenação do que agressão. Então nós tivemos a primeira confusão lá do primeiro tempo com aquele monte de cartão amarelo. Vê se isso é falta para cartão amarelo. Não, né? Também acho que... tá de brincadeira, sabe? Mas como é o Luiz Fabiano e como é o Sheik, olha lá, dá pirueta e vira. Só não dá a luz porque não tem jeito, cara. Sabe? Então, muita lá. Olha só. Nada, jogada do futebol, de contato físico. Falta, marcou a falta e segue o jogo. Sabe? E no outro lance que teve da confusão toda no início, lá do Sheik com o Bruno, também lance de jogo de falta. Aquele primeiro, né? Falta de acidente embaixo, no chão. É a falta forte de meter, né? O lateral do São Paulo, o lateral de São Paulo parecia que tava dando cria, cara. Ele vira pra lá, vira pra cá, encenação do caramba. Isso que os técnicos precisam corrigir, sabe? Elias, hoje, um baita de um justiceiro, Elias, tudo que apitava, ele ia pra cima do árbitro, ia pra cima do adversário. O técnico não vê isso, não chama atenção. Olha, vamos entrar no jogo, vamos jogar, é contra o Corinthians, nós precisamos ganhar. É contra o São Paulo, nós precisamos ganhar. É pra ganhar jogando, não é pra ganhar simulando, arrumando confusão, tumultuando. Os técnicos têm que tomar conta, O jogador faz dentro do campo o que o técnico permite fazer. Você já falou além mais do babaca do juiz que deixa. Você falou mais uma vez, se o cara te encheu o saco no jogo, você mete ele pra fora. Você falou isso mais uma vez. Depende, esse negócio de encher o saco. O que é encher o saco no jogo? Eu enchi às vezes mais o saco do Elias, por exemplo, hoje. Ele não teria... Você citou Elias. Eu já ia na jugular dele. Aqui já sangrava ele, não pode deixar o cara tomar. O jogador faz o que o árbitro fica dando liberdade, aceitando, tolerando. Meu filho, para, você quer brigar? Então vai, sai vocês dois ali. Vocês têm 2 minutos para brigar. Se não brigar, vou expulsar os dois. Vai brigar ou não vai? Então para com essa palhaçada, O último lance que a gente selecionou, teremos muitos, mas, devo seguir o programa. O juiz marca o impedimento do Cafu. Estava ou não estava? Vamos ver. Esse, de novo, é aquela história, estava ou não, acabou. Esse lance aí é um lance difícil, só com recurso eletrônico, para mostrar que o Cafu não está impedido. Não está. Tem um pé do jogador que está saindo ali, eu acho que é o Wendel que está saindo.
O pé do Wendel, olha lá, o pé do Wendel vai dar condições de jogo. Agora, o assistente que está aqui, onde está o assistente? Ele está vendo o pé e o corpo inteiro do Cafu, além do Luiz Fabiano que está lá no meio impedido. Tá? Ele está vendo o pé do jogador e o corpo inteiro no primeiro plano do jogador. É muito difícil em movimento, um indo para a linha de fundo e o outro indo correndo se distanciando da linha de fundo. É muito difícil. No recurso eletrônico mostra que o pé dava condições de jogo para o Cafu. Vamos ver o que disseram então os jogadores depois do jogo. Jogadores é o que é chamado de zona mista. Vamos ver o que foi dito lá na zona mista para a gente falar mais um pouco desse clássico. Pelo rival, né? Para dar moral em termos de Copa Libertadores, qual que é a importância de um jogo na casa do adversário contra o São Paulo, essa vitória? Não, é importante, a gente sabe que esse clássico é uma história muito grande e o tabu também é de não perder. A gente sabe que é difícil jogar aqui, mas o nosso time tem um estilo de jogar dentro e fora de casa. Eu acho que quem quer ser campeão tem que jogar dessa forma. Nasceu para marcar gol contra o São Paulo, rapaz, tá virando carrasco do tricolor, hein? Pois é, uma história boa, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por isso, não faço nada diferente, mas vem fazendo os gols, vem decidindo, isso é importante. Essa cobrança por parte da torcida pedindo raça? Olha, uma vez eu escutei que nós temos 2 ouvidos e uma boca, pra gente escutar mais, falar menos e nós temos que continuar trabalhando, então menos palavras, mais trabalho. Como é que foi o pênalti com o Rogério? Não, foi bom, foi feliz, consegui defender, acho que o pessoal passou bastante coisa sobre os pênaltis e a gente foi feliz e o mais importante é ser vitorioso. Você achou pênalti, Gil? Não, até porque ele me deu o amarelo, ele falou pra mim e pro Danilo que ia me dar o amarelo, consequentemente o vermelho, mas que a falta seria fora da área. E depois ele foi escutar o bandeira, ele voltou e quando eu estava saindo eu vi que ele deu pênalti. Então, para mim eu me senti ele um pouco perdido. O primeiro cartão que eu tomei, eu não reclamei com ele, não falei nada com ele. Eu reclamei com o Ganso e ele me deu o cartão amarelo. Então, é uma coisa que não dá pra gente ficar falando bastante também depois do jogo, porque, como eu disse agora, depois a gente acaba sendo julgado ainda pelas coisas que a gente fala. Ô, Anitta, você está separando vídeos? Você está separando... Eu já posso chamar, João? O diretor disse mal. que ainda então, não. Vamos fazer o seguinte? Pois não. Nós vamos, então, ver os vestiários e aí você mostra o que o nosso telespectador Mas não tem ninguém... Tá todo mundo vestido, né, no vestiário? Não sei, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Chupa, galinhada! É São Paulo! Não custa garantir a provocação antes do clássico. Já pensou se perdesse de novo? A última vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi foi em fevereiro de 2007. Na época, esses trigêmeos usavam fraldas. Quando vocês tinham 1 aninho mais ou menos, o São Paulo venceu o Corinthians pela última vez aqui no Morumbi. Vocês sabiam disso? Minha mãe cantou. Né? Quer dizer, vocês não viram, né? Será que vão ver hoje? A vitória do Tricolor? Pode ser. Os marmanjos se lembram. Faz um tempinho, mas acho que hoje vai... Faz um tempão, hein? Um tempinho, não vou falar um tempão. 2007. Então, mas agora vai ser, a gente vamos ganhar aí, vai ser uma vitória muito expressiva. 8 anos. Isso aí. Faz 8 anos que nós ganhamos dele aqui. Não aguenta mais, né? Não vai ser hoje. Pode ganhar, pelo amor de Deus! Pode ganhar! Depois de perder para o rival na Libertadores em Itaquera dias atrás, a pressão era toda em cima do tricolor. Acho que a nossa atitude ela tem que ser diferente do jogo passado. Realmente, o jogo passado foi realmente um desastre. O nosso time realmente não entrou em campo. Mas dessa vez, dentro da nossa casa, acho que quem tem que se impor dentro de campo somos nós, São Paulo. No sábado, centenas de torcedores organizados compareceram às arquibancadas do Morumbi para apoiar um pouquinho e cobrar bastante. A ideia de abrir para o torcedor foi uma ideia, primeiro, autorizada pelo Muricy e pela comissão técnica. Foi consultada a comissão técnica e eles optaram por abrir, não há problema nenhum. E aí a questão é livre, quer dizer, alguns protestam, outros apoiam. Eu acredito que houve uma mescla de apoio, de críticas, etc. Mas isso faz parte até de um sistema democrático do torcedor vir, estava a porta aberta para qualquer tipo de torcedor. Muricy Ramalho ficaria mais feliz se a massa tivesse enchido o estádio no domingo. Movimento fraquíssimo, pouco mais de 12 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mau tempo? Paulistão não pegou no breu? Ingresso caro? Sistema de comercialização ainda não está redondo?
de tudo um pouco. O sistema do lá tá indicando que você vem para cá para poder comprar com o cartão, aí chega aqui tem que retirar, está faltando um pouquinho de comunicação. Contra o Danúbio foi assim, agora novamente. Contra o Danúbio não tinha ninguém, já pensou um jogo de 60 mil pessoas? Como nós vamos fazer? Brincadeira de São Paulo, agora para melhorar o torcedor, tá piorando, pô. Pô, que time é esse? Tá parecendo o Corinthians antigamente, o São Paulo? São Paulo parece o Corinthians antigo. Desorganização, diretoria que só briga. Que absurdo. E olha que tinha promoção para o Dia Internacional das Mulheres. E nem assim tá difícil. Nem assim tá difícil, né? Eu sou sócia torcedora, paguei R$20 a arquibancada. E vim retirar ingresso porque eu tenho dependente e o São Paulo me deu uma informação errada, eu liguei no sócio torcedor que eu poderia retirar até as 15 horas de hoje, domingo, e na verdade não foi até as 15 de hoje, era até as 15 de ontem. Então não tem como o meu dependente entrar. Não, desisti de ser, porque isso daí é uma pouca vergonha, é ridículo. Abatido? Talvez. Ponderado? Com certeza. Até quando o repórter dá uma apertada, o professor Muricy Ramalho, na coletiva após mais uma derrota para o Corinthians, responde com doçura. Ainda sobre essa questão do Centurião, ele não disputa com o Pato, mas como o Pato é o artilheiro do time, eventualmente Pato como centroavante, Centurião aberto, e aí o Luiz Fabiano fica com a vaga em risco. Não, você já está escalando o time já, pô. Você tem que ser treinador, pô. Já está fazendo time. Hoje já estão discutindo o jogo do Corinthians e São Paulo. Essa escalação de quinta-feira é mais para frente. Quando a diretoria vem a público e admite que é um atraso em determinados valores aí de premiação, para o técnico é bom, porque evita aquele diz que diz, aquele negócio de jogador procurar a imprensa e ficar, olha, não pagaram, olha, estão atrasados. Ou para o treinador é ruim, porque a partir do momento em que o assunto fica público, o torcedor na arquibancada pode desconfiar que às vezes o resultado não vem por falta desse pagamento atrasado. Como é que é para você? Eu estou há não sei quantos anos, acho que 40 anos no futebol, eu aprendi uma coisa. Você tem que dizer a verdade, porque senão gera especulação. Não adianta você querer falar para vocês que é isso, aquilo. Tem que dizer a verdade. Porque aí acaba com a especulação de tudo, entendeu? E os jogadores, eu conheço o futebol, né? Se você promete alguma coisa para o jogador, é complicado. Mas eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas, que é melhor, né? Todos os clubes estão passando por dificuldade, e aqui ninguém está cobrando nada, porque isso acontece, ainda mais nesse clube que é um clube que nesse sentido pode ficar tranquilo, né? O técnico do São Paulo analisa com calma, sem estresse, sem respostas atravessadas, mais um tropeço diante do rival. Aí é mérito também dos jogadores do Corinthians, né? Mérito da defesa, marcaram bem. Tivemos a chance de empatar e aí sim poderia virar, porque a gente ia para cima mesmo, com um homem a mais. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não tem velocidade. E hoje o futebol é de muita velocidade, né? A gente cadencia muito, nosso time é um time técnico, mas na hora de chegar perto da área a gente não tem a profundidade. O São Paulo não vence o Corinthians aqui no Morumbi desde fevereiro de 2007. Já são 13 clássicos, com 6 derrotas e 7 empates. O tricolor terá uma nova oportunidade para quebrar esse tabu no próximo dia 22 de abril. Será que vai chover? Se essas 2 derrotas para o Corinthians em pouco tempo podem influenciar no emocional do time para o jogo contra o rival pela Libertadores na última rodada da fase de grupos? Muito longe isso aí, não dá para pensar assim. Mas com certeza já mostraram que a gente tem condições de ganhar aqui em casa. Então isso foi mostrado e eles sabem disso, que aqui em casa a gente tem uma chance grande. Então, mas é muito longe ainda para pensar, cada jogo é uma história, esse jogo não sei como é que nós vamos chegar lá, não sabe como eles vão chegar também. Vai mudar muito, pode ser que mude muito, né? E o Muricy, tem muito buchicho, muita conversa, Muricy vai ficar, Muricy não vai, aquela história do prestigiado, entre aspas. Enfim, o que você pode nos dizer? Começando pela bilheteria. A bilheteria está nessa mudança, está em fase de adaptação e é coisa a curto prazo. Essa empresa é uma empresa mundial que trabalhou no nosso campeonato mundial, quer dizer, tem bastante experiência, é uma empresa portuguesa. Eu tenho absoluta certeza que nos próximos jogos as coisas estarão mais engrenadas. Mas realmente tivemos algum problema natural quando você troca de uma empresa para outra. Com relação ao Muricy, a gente precisa acabar com essa história de uma vez por todas.
Toda vez que o time perde, vem o negócio em cima do Muricy. Ou em cima de qualquer técnico, os outros times são a mesma coisa. Quero deixar uma coisa bem clara. Eu tenho o maior relacionamento com o Muricy, com todo o elenco. Não existe crise dentro do São Paulo, nem com o Muricy, nem com o elenco. E eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo o Muricy falando que ele está cansado, que ele quer dar uma parada. Isso me preocupa bastante. Que eu não vejo no futebol brasileiro nenhum técnico melhor do que o Muricy. O Muricy é o melhor técnico para o São Paulo. É, na minha opinião, o melhor técnico brasileiro. Sem nenhum desprestígio ao Tite, ao Luxemburgo, aos outros técnicos que estão por aí. Para o São Paulo, o melhor técnico é o Muricy. Se por acaso o Muricy não renovar contrato em dezembro, o que eu quero que ele renove, eu quero que ele continue no São Paulo, eu acho que está na hora do São Paulo gastar um dinheiro, fazer uma experiência com um técnico de ponta europeu. Como nós fizemos em 57, o meu amigo Alberto Heleno, que é da minha idade, aí sabe disso, que a gente, com o Belaguti, nós tivemos um outro patamar no São Paulo. Eu acho no futebol brasileiro. No futebol brasileiro. Com influência na seleção de 58. Com influência na seleção de 58, você fala muito bem. O Muricy é nosso técnico, nós queremos que ele continue. Ele só não continuará se ele realmente, ele está muito preocupado com um pequeno problema que ele teve aí, clínico, que ele ficou mais preocupado do que ele deveria. Se até dezembro isso não passar, e eu tenho certeza que vai passar, porque ele não tem nada grave, é uma coisa que aconteceu, mas está sob total controle, ele tem feito ginástica, ele já emagreceu bastante, ele está ótimo. Eu tenho certeza que ele continuar no São Paulo ainda vai dar grandes conquistas para o São Paulo. Por acaso ele sair, eu não vou atrás de um técnico brasileiro. Eu vou procurar, sem nenhum demérito ao técnico brasileiro. Eu acho que o intercâmbio é muito importante. Em qualquer profissão, no meu escritório de advocacia, quando eu preciso dar experiência para um advogado, eu mando ele para os Estados Unidos, eu mando para a Europa, eu mando para outro centro, para uma troca de conhecimento. Está na hora de nós trazermos, da mesma maneira que os técnicos brasileiros vão para fora, está na hora para trazer técnico de ponta. Não adianta trazer. Por exemplo, me cita um nome assim, o que você define? É lógico que eu não vou ter condições de trazer um Mourinho, um Guardiola, mas é o que eu gostaria. Estou falando primeiro os de ponta e depois eu vou retrocedendo. O Ancelotti, o Guardiola, o Mourinho viriam muito bem do Brasil para trazer uma experiência europeia. Mas existem outros técnicos não tão famosos, tem na Holanda, em Portugal mesmo tem, em vários locais, que a gente vai pensar se o Muricy não quiser continuar. Argentino não, né? Argentino, não vejo. Se eu fosse vocês, eu não traria, porque o Palmeiras depende. foi Brasil. Tem muito técnico argentino na Europa. Por exemplo, o Simeone. Seria ótimo, não seria o Simeone? O próprio Bielsa, que todo mundo fala. Nossa senhora, esse seria um sonho. Mas esses são técnicos de ponta. Eu estou falando o tal do Gareca lá não era técnico de ponta. Mas técnico de ponta. Quer dizer, não é o país do cara. O Peregrino é chileno, é de ponta. Que bom, hein? Eu estou dizendo técnico de ponta, para trazer experiência nova. Porque o intercâmbio é muito bom. Hoje, a gente já não tem calendário. Se não tem calendário, não joga com os europeus. Nós estamos fazendo o nosso feudo aqui. O nosso feudo, pelo 7-1, demonstra que está perdido. Ou nós recuperamos, ou nós trazemos experiência nova, ou nós vamos continuar com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho pelo Filipão, mas nós vamos continuar com várias pessoas que já estão cansadas e estão necessitando de trazer um novo vigor, trazer uma nova força. Se o Muricy não renovar em dezembro, e eu tenho certeza que terá o renovo, porque se ele quiser renovar, nós estamos muito satisfeitos com o técnico. O problema não é do técnico, o problema, o clube, o time está se enquadrando, o time está se organizando e ele ainda vai dar grandes alegrias para o São Paulo esse ano também. Agora, o que mexeu aqui, tivemos 4 partidas ruins, isso aí já complica. Tivemos as 2 do Corinthians, embora hoje o São Paulo não jogou tão mal, mas o São Paulo jogou mal contra o Corinthians a primeira, contra o Santos e domingo passado, que foi horroroso com o Rio Claro. Quer dizer, não tem cabimento, com todo o respeito à cidade do Rio Claro, o São Paulo tem uma partida daquela. E o calor não vale, o falar do campo não vale, nós jogamos muito mal. Então isso acontece, não vai acontecer no futuro próximo. Tenho certeza que o São Paulo vai chegar nas finais do Paulista, tenho certeza que o São Paulo vai passar de fase da Libertadores e vai crescer.
Então, esse assunto do Muricy já cansou, porque todo mundo fala e não existe isso, fala que não tem ambiente. Isso Como que não você tem fala, ambiente? o Carlos Miguel concorda? O Carlos Miguel concorda perfeitamente com o que eu falo. Nós estamos uma diretoria uníssona. Às vezes, ele solta umas opiniões dele pessoais, mas ele está perfeitamente entrosado com o Muricy também. E eu volto a dizer, foi no seu programa na Jovem Pan, onde ele fez uma brincadeira. Ele brincou com vocês. Olha, demos um elenco para o Muricy, agora está na hora de dar um título para nós. Foi uma brincadeira, como qualquer um pode fazer. Mas conforme é jogada, as coisas se complicam. Eu falei para ele, no dia da apresentação do Centurion, eu disse o seguinte, olha, estamos trazendo um elenco como o Muricy queria, o elenco está bom. Agora, a grande dificuldade do Muricy, ele é bom nisso, é administrar o banco. E é mesmo, administrar o banco não é fácil. E ele ficou incomodado com isso. Eu conversei com ele e falei, Muricy, eu sei que você é bom de banco, mas hoje, mais do que fazer taticamente o clube, é administrar o banco. E com essa quantidade enorme de jogadores de alto valor, ninguém gosta de ficar no banco. É horrível ficar no banco. Então você tem que administrar esse tipo de coisa. E o caso do Carlos Miguel também foi uma brincadeira que ele fez na Jovem Pan. Ele gosta do Muricy, está junto com o Muricy, não pensa no outro técnico. E depois, o Carlos Miguel delega muitas coisas. Eu, quando aceitei, só aceitei com isso. Quem toma conta do futebol sou eu, por delegação do presidente. E eu estou afinado em todos os pontos com o Muricy e com o elenco. Porque não adianta você estar afinado com o técnico e não estar afinado com o elenco. Eu estou afinado com os dois, com o Muricy, com o Milton Cruz e com o Tata, que forma a comissão técnica, e com todo o elenco. Não existe nenhum problema entre nós. O elenco está coeso. Ao presidente. O elenco está coeso. Está coeso. Porque eu ouvi dizer o seguinte, Ataíde, com todo respeito, até que você está aqui, queria te perguntar, que há uma certa divergência entre os jogadores lá, porque nos últimos tempos, quem tem dado resultado imediato para o São Paulo é o Pato. E essas atuações do Pato, que tem vindo com gols, tem incomodado outras pessoas que brilhavam antigamente, hoje não brilham tanto. Eu lhe garanto que não tem isso. Não tem isso. Eu lhe garanto que não tem isso. Todo mundo ficou satisfeito dentro do elenco. O Pato é um cara simpaticíssimo. Ele se dá bem com todo o elenco. Todo mundo ficou satisfeito quando ele passou por essa fase ganhadora que ele está hoje. Então não existe no elenco absolutamente nada. Eu sempre falo, olha, Muricy, você conseguiu fazer um elenco tão coeso, que a gente tem que trazer as vitórias, e nós vamos trazer vitória, porque o elenco daquele jeito, com um belo comando, acho que nós vamos conseguir logo começar a ganhar para valer. Já que falamos de sinceridade, né? Porque Muricy Ramalho colocou na coletiva de imprensa sobre a sinceridade, pois então vou lhe fazer uma pergunta. Como é que está a situação do direito de imagem de alguns jogadores? Parece que está atrasado faz 2 meses. Como é que está essa situação? O direito de imagem realmente está atrasado. Mas está tudo dialogado e conversado com o elenco. E eu fiz uma promessa para eles, dentro da programação que nós tínhamos, que nós vamos zerar todas as nossas dívidas na terça-feira agora. Não é uma promessa feita agora, é uma promessa feita 10 dias atrás. Tanto que agora que surgiu na imprensa, o elenco em nenhum momento reclamou. Não reclamou porque eu dou satisfações quase que diárias para eles. Eles sabem perfeitamente o que está acontecendo, sabem o porquê, quais são as razões. Quais são? Não, são razões internas que a gente conversa, mas não é para se falar numa televisão. Existem algumas razões. Eu não vou falar fornecedor que não pagou, uma porção de coisas que aconteceram que não interessa eu vir de falar, com todo o respeito que eu tenho por você. Mas para o elenco eu disse, olha, nós tínhamos que ter recebido isso, não recebemos, está programado para tal dia, se não receber tal dia, nós já temos um financiamento bancário que nós vamos fazer, então toda a situação de imagem estará paga na terça-feira e é uma programação que já está de 2 semanas atrás. Legal. Obrigada. Vamos ver como é que foi o Corinthians, a chegada, o ambiente e também o que disse o Tite no final, depois de mais uma vitória corintiana. No Morumbi eles são visitantes, mas do jeito que falam, parecem que são os donos da casa. Tem nome, tá? Tem um nome aqui que é deles, mas quem manda aqui é o Corinthians, filho. Se eles pudessem?
Eles iam mudar o jogo lá para Barueri, porque lá eles empatam, aqui eles perdem. Sempre fizemos festa aqui no Panetone Gigante aqui, inclusive no final do ano, sempre na final do Brasileirão, tá perto do Natal, a gente vem aqui no Panetone pegar uma fatia. Mano. Isso aqui é salão de festa para nós e vai ser sempre que nós tivermos que vir aqui. Todo dia é festa aqui que nós vem aqui. Eles não ganham de nós, nem aqui em lugar nenhum mais. Tem que arrumar um time lá, mano. E arrumar dinheiro, né? Pra colocar o Pato pra jogar pra ver se ganha. Os caras falam que a desculpa é o Pato, então eles têm que arrumar o dinheiro lá. Isso aqui é salão de festa nossa, só que hoje é um dia especial, mano. É dia das meninas. Nós vamos bater nelas. Hoje nós bate nelas. Avisa os caras lá, que não é pra processar depois na Maria da Penha não, hein, mano. Os números dão razão à confiança da Fiel. Este é o 137º clássico disputado contra o São Paulo aqui no Morumbi. E nos 136 anteriores, a vantagem é alvinegra. 48 vitórias contra 34 derrotas e 54 empates. A maior parte destes números é da época em que o Morumbi era o palco dos principais jogos do estado. Recebia quase todos os clássicos e finais de campeonato. Muitas vezes o Corinthians foi campeão aqui. O inesquecível título de 77, o bipaulista da época da democracia corintiana, os 3 primeiros campeonatos brasileiros. Todos títulos conquistados na Casa São Paulina. Todos eles eu tenho esse privilégio de estar presente. 77, 90, todos os títulos eu tive aqui presente, mano. Eu tenho esse privilégio, mano. Aqui é a nossa eterna casa, né, parceiro? Salão de festa, né? Como é que é? SPFC quer dizer o quê? Nosso eterno salão de festa. Vou lá pra você que é o seguinte, aqui a gente já comemorou vários títulos e, meu, os caras é freguês, não tem jeito. Freguês é freguês, isso aqui é nosso salão de festa. O Tabu vai continuar mais um pouco aí, pelo menos mais uns 2 aninhos aí. O curioso é que o predomínio do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi aumentou depois que o Timão virou definitivamente visitante nos jogos por aqui. Depois de um clássico em 2009, em que a diretoria tricolor disponibilizou apenas 10% da carga de ingressos para a Fiel, o na época presidente André Sanches prometeu que o clube nunca mais mandaria jogos no Morumbi. Dito e feito. E nunca mais o Corinthians perdeu para o São Paulo por aqui. Aliás, a última derrota aconteceu em 2007. Já virou tradição, ó. Antigamente já nós éramos a mais frequente, sempre foi freguês nosso. E depois da briguinha, aí virou freguês eterno. Quando o Betão fez o gol, eu estava aqui. Então que o juiz meteu a mão, não deu o gol do Finazzi, né? Senão seria 2-0. Aquele foi o último clássico antes do rebaixamento e o Corinthians não perdeu mais. Não, ele não perdeu mais pra eles. Virou freguês de cardelita, né? E hoje, quanto vai ser? No mínimo 3-0, só pra não perder a freguesia, entendeu? Discurso da torcida que faz coro com os jogadores na chegada ao Morumbi. Manter a invencibilidade, aumentar a maturidade e tentar implantar o nosso ritmo de jogo fora de casa e não deixar que eles são mordidos, né, diante do tabu e não deixar que eles nos surpreendam. O negócio era ganhar. Não, acho que independente de quem resolva, o importante é que a gente saia vencedor. Palavras de quem costuma decidir e de novo fez sua parte. Parece história repetida, mas aconteceu de novo. Danilo herói em mais um clássico, desta vez com a companhia de Cássio, que defendeu o pênalti cobrado por Rogério Ceni. Mais uma vitória do Corinthians sobre o São Paulo. O tabu no Morumbi continua, mas a missão ainda não foi totalmente cumprida. Na última rodada da fase de grupos da Libertadores, os 2 rivais se enfrentam outra vez na Casa São Paulina. Na volta vai ser mais uma vitória e vamos desclassificar eles aqui dentro. Eu posso falar pra você, cara, é freguês, 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 não tem jeito. O Corinthians completou 8 anos sem perder para o São Paulo aqui no estádio do Morumbi. De quebra, o técnico Tite igualou sua maior invencibilidade como técnico do Timão. 13 jogos sem perder, mesmo número que obteve entre o final de 2010 e o começo de 2011. Só que a campanha desta vez é melhor. Nessas 13 partidas de invencibilidade, foram 11 vitórias e apenas 2 empates. No jogo deste domingo, o técnico Tite enalteceu a atuação de Cássio, que defendeu o pênalti cobrado por Rogério Ceni, e afirmou que o lance que originou o gol de Danilo foi fruto de jogada ensaiada. Treinamento, a gente sabia que quando chega no fundo nós temos 2 posicionamentos. Nós temos posicionamento de dupla para definir e dupla que finaliza no funil.
ele sabe o que é o funil. Ele finalizou no funil. Dois que chegam nas zonas onde vocês também sabem, porque vocês colocam, onde que acontecem os gols. E se vocês vão ver, o cruzamento acontece justamente. Então esse treinamento e esse entrosamento ele dá. Agora, num jogo onde foi muito difícil, se nós tomamos o gol de empate, a possibilidade de perder ela era muito grande. Pelo anímico, pelo emocional, cresce o São Paulo, vai ter que correr atrás. Então, também o grande momento do Cássio, na hora que precisou, ele estava dando a sua parcela de contribuição. Tem momentos que há essa exigência, nós não temos tanto. E o Cássio foi muito feliz. Hoje ele foi muito feliz. O Cássio tem um potencial muito grande. O Cássio, não gosto de individualizar, mas ele está muito bem. Ele tem aí um rumo muito grande pela frente. Tá? Estou falando de seleção, pronto. Falando de seleção. Um goleiro que ele tem que trabalhar com essa ambição e com a humildade do bom momento. Porque ele tem todas as virtudes para, claro que o Dunga está acompanhando, para continuando bem, inevitavelmente ser convocado. Serginho, você viu o pessoal do Corinthians lá falando aqui é a nossa casa eterna e tal. Você curtiu muito a vitória do Corinthians no Morumbi? Sim, sim. Eu cheguei a ser repórter de campo na Band FM, tive o privilégio de... Ele não vai lembrar, evidentemente. Nem eu me lembro direito como eu era, mas eu lembro do Vanderlei e fiz muitos jogos, inclusive muitas vitórias do Corinthians no Morumbi, e até eu lembro de uma derrota numa final contra o São Paulo, em que o Zete era goleiro e ele era uma pessoa incrível, como é ainda. Sem dúvida. Ele veio me consolar. Não fica chateado, não. Tá. Mas você chorava? Não chorava, fiquei triste, muito triste. Nunca chorei por futebol, né? Bom, mas enfim, eu acho que o Corinthians, ele tem hoje uma qualidade que é ter nos últimos, 8, 9 anos, ter tido apenas 2 técnicos. E 2 técnicos que seguiram mais ou menos a mesma linha. Eu acho que o Mano Menezes subiu com o Corinthians da Série B para a Série A, deixou pavimentado, foi para a seleção, veio o Tite, ele não destruiu tudo, continuou, o Mano veio, fez uma reformulação geral, o Tite veio, deu uma certa continuidade. Eu falo isso, por exemplo, em relação ao gol que a gente viu hoje. Essa qualidade do Guerreiro hoje em dia, jogar pelas laterais, foi uma indicação do Mano. Foi uma coisa que foi até muito criticada por alguns jornalistas. Bem lembrado, Sérgio. E essa jogada de hoje é fruto de entender que essa é uma qualidade que o Guerreiro tem também, que é jogar pela lateral, chamar os zagueiros, cruzar, como hoje foi no pé do Danilo, que ele teve a qualidade de fazer o gol. Então, eu acho que uma gestão de futebol se faz com continuidade, com base, evidentemente com uma estrutura melhor, e a gente está muito contente com esse início de... Eu vi você concordando com quando o Ataíde falava de permanência. O Godoy, você falou uma coisa, en passant, negócio dos impedimentos, você disse assim, o time fica muito em impedimento porque não conhece a regra, ou o outro deixa muito em impedimento porque conhece. É um fator, você acha que o Tite, isso tem sido passado para os jogadores? E que dica que você poderia dar? O Tite está treinando, ele falou que está treinando a saída. Vou falar em treinando, deixa eu mostrar aqui a revista de fevereiro, Country Fever. Essa aí tinha tem coluna tua, né? Tem, aqui dentro tem a coluna Carimba que o gol foi legal. Revista lá do Carlinhos Pinheiro de São José do Rio Preto, a revista de fevereiro que circula em março. O Tite disse aqui domingo passado que está treinando, então ele procurou saber como é e está treinando, sair. É mais fácil você sair para provocar um impedimento, porque ele está treinando mais ou menos no estilo do que fez a seleção da Holanda, guardadas as devidas proporções, porque ele está saindo não para deixar impedimento, ele está saindo para atacar a bola, para marcar a bola.
E a gente vê o impedimento com jogadores preocupados em ver a bola, ficar olhando a bola. O atacante fica olhando a bola e esquece de se posicionar, esquece de ver. Então, quer dizer, a ideia é o atacante ficar olhando a linha do último jogador. O atacante tem que se preocupar com o posicionamento do adversário. Quantos ataques hoje o São Paulo estragou, desperdiçou pelo posicionamento equivocado dos seus jogadores? Agora, pergunta para eles o que é impedimento. Eles tanto não sabem que eles reclamam com os assistentes. Xingam, reclamam, contestam e aí mostra na televisão, mas não é muito pouco impedido, não, é muito impedido. Então não tem conhecimento do que é. Enorme. Como que o cara vai jogar sinuca e não sabe como é que é a regra da sinuca, pô? O futebol é o único esporte que o cara joga, fica rico e continua burro. Não é burro, não conhece. Não, é burro. Vocês estão muito... É burro. Mas depois que o Heleno, que é elegante, falou, eu não vou falar mais nada. É orelhudo. É porque eu acho que os animais estão disparando aí no futebol, viu? Então, é o seguinte, isso me fez lembrar, e você deve lembrar também, quando o Minelli resolveu implantar essa marcação, né, da linha de impedimento do São Paulo, 77, porque ele tinha feito isso lá no Internacional, porque o Marinho Pérez trouxe lá do Barcelona. E o parceiro dele era o Figueroa. O Rinos Mitchells, né? Isso. E, então, que era assim, um jogador ficava incumbido de dar o grito para sair, na hora que o outro fosse bater a falta lá, e levantava o braço, aí dava o grito. Aí todo mundo saía. No primeiro jogo contra o Português Santista, à noite, o Paranhos era o escolhido. Paranhos levantou o braço, mas não gritou. Gol da Português Santista. No segundo, ele gritou e ficou. Saiu todo mundo, ele ficou. Aí o Minelli desistiu. Não dá. Chega, não vou fazer. Não é. Anitta, pois tem sim. videozinho, fotinha pra nós? É foto ou é vídeo, Serginho? Vamos saber agora. Gerson, o que o Gerson mandou pra gente? Vamos ver, foto ou é vídeo? Serginho, meu time ganhou, mas eu tô muito feliz. Valeu, minha redonda! Muito bom. Esse é o Matheus, tá? O Gerson é o pai. Gracinha, foi vídeo. Agora a Taluama e a Letícia. Vamos ver. Parabéns a todas as mulheres. Eu quero agradecer por estar no estádio. Futebol é festa, futebol é diversão. Vai, São Paulo! Que nada, que é Corinthians. Eu quero agradecer pro Danilo e o Cássio. Que vídeo legal, Teremos futuramente uma apresentadora de TV comentarista de futebol, não? É verdade. Você viu? Bom. Gostei muito. Essa foi a Letícia. E Yuri... Yuri... É isso, Yuri. Oi, Nazaré, eu tenho uma pergunta pra Thaís. Não tá na hora de o Ceni se aposentar? Beijo. Tchau. Como diria o Flávio, ele é uma criança, né? Vamos com calma. E aí? Não, imagina, o Muricy ainda vai continuar muito tempo, não vai se aposentar, não. Não, o Ceni, Rogério Ceni. Não, eu entendi o Muricy, Não, Rogério Ceni. Rogério Ceni deve parar no fim do ano. No final do ano? Se nós formos campeões da Libertadores. Ele não deve parar Se nós formos campeões da Libertadores, ele continua até o fim do ano. Se nós não formos campeões, ele para em agosto. Para em agosto. Dia 5 de agosto. Perfeito. Bem, tá respondido aí, ó, Yuri. Bacana.